Bom dia, senhores. Tudo bem com vocês por aí? Hoje nós vamos falar sobre função quadrática. É o nosso capítulo 9 do Geek e eu vi que vocês tiveram algumas dúvidas e estou aqui para ajudá-los. Bom, dois conceitos importantes sobre essa função quadrática. Primeiro deles, a raiz da função. Segundo, valores de máximo e de mínimo dessa função. O que seria isso? Então, dado uma função quadrática aqui, eu coloquei o eixo x, o eixo y e a função. Ela sempre faz esse formato chamado de parábola. Nesse caso, eu tenho aqui um valor máximo. O que é o valor máximo? É o maior valor que eu tenho no meu eixo y. E como é que eu encontro ele? É só calcular o vértice da função. Ou seja, se eu quero saber qual é o ponto em x que esse valor vai ser máximo, é só calcular o x do vértice, que é menos b dividido por 2 vezes a. Se eu quero saber em y qual é o ponto que esse valor vai ser máximo, é só calcular o y do vértice, que é menos delta dividido por 4 vezes a. A raiz da função são esses dois pontos que eu tenho. Para encontrar a raiz da função, basta você pegar a função, colocar igual a zero e responder, sendo pela fórmula de Bhaskara, pode ser por soma e produto. Você vai encontrar os dois valores, aquele x', x duas linhas, são esses dois pontos que cruzam aqui no meu eixo x, chamado de raiz da função. Toda função do segundo grau, ela segue esse padrão aqui, que é ax ao quadrado mais bx mais c. Sendo esse a muito importante para você saber o formato dessa parábola. Por exemplo, essa parábola aqui tem a concavidade para cima. Significa que esse a é positivo. Então, ela vai ter essa concavidade para cima. No exemplo anterior, ela tem a concavidade para baixo. Então, significa que esse a da função ele é negativo, menor do que zero. Sendo essa função aqui um a positivo, então essa concavidade é para cima, logo eu vou ter aqui um valor mínimo da minha função. Para calcular o valor mínimo da função, é o mesmo formato da função anterior. Se eu quero saber qual é o valor mínimo em x, eu calculo o x do vértice, que é menos b, dividido por 2 vezes a. Se eu quero saber o valor em y, que é mínimo, eu vou fazer menos delta dividido por 4 vezes a. Certo? Então vamos aqui para um exemplo, no exercício do Geek, da página 3 do capítulo 9 de vocês. Então aqui no primeiro exercício tem assim, uma pequena fábrica vende seus bonés em pacotes com quantidade de unidades variáveis. O lucro obtido é dado pela expressão Lx igual a menos x elevado ao quadrado mais 12x menos 20, em que x representa a quantidade de bonés contidos no pacote. A empresa pretende fazer um único tipo de empacotamento, obtendo um lucro máximo. Para obter o lucro máximo nas vendas, os pacotes devem conter uma quantidade de bonés igual a quanto? Vamos ver. Então, eu tenho a minha função, que é menos x elevado ao quadrado mais 12x menos 20. Logo, eu sei, por esse sinal negativo, que ela vai ter um valor máximo. E é justamente esse valor máximo que eu quero encontrar. Qual é o ponto máximo que eu devo encontrar na minha função? Prestando atenção no enunciado do exercício, ela diz assim: para obter o lucro máximo nas vendas, os pacotes devem conter quantas unidades? Então, eu olho aqui, x significa quantas unidades e y o lucro. Então, eu quero saber qual que é o ponto em x que vai ter esse lucro máximo. Logo, eu vou ter que calcular o meu x do vértice. Vamos ver aqui. Para calcular o x do vértice é só fazer menos b dividido por 2 vezes a. Então, eu pego aqui na minha função o valor b, 12, dividido por 2 vezes a, que é menos 1. Ficou menos 12 dividido por menos 2, que é 6. Logo, resposta correta aqui, letra B, 6. Muito bem. Vamos para a questão número 2 agora. Acompanhe aqui no Geek agora. Página 3, questão número 2. Uma empresa vendia por mês 200 unidades de certo produto, ao preço de R$ 40 a unidade. A empresa passou a conceder descontos na venda desse produto e verificou-se que cada real de desconto concedido por unidade do produto implicava na venda de 10 unidades a mais por mês. Para obter o faturamento máximo em um mês, o valor do desconto por unidade deveria ser quanto? Bom, então vamos ver lá. Primeiro eu tenho lá o valor do produto.
era R$ 40. Só que se eu desse cada real de desconto, ele ia vender 10 unidades a mais. Então, tirando aqui cada unidade de desconto. Qual que é o preço do produto? Então, produtos vendidos. Eu já tinha 200 produtos que eram vendidos. Só que se eu desse desconto de R$ 1 a cada produto, eu vendo 10 produtos a mais. Então, cada um que eu tiro aqui, eu vendo 10 a mais aqui. Muito bem. Como que eu vou saber o faturamento? Para saber o faturamento é só multiplicar o preço do produto com a quantidade que você vende. Então, o preço do produto vezes a quantidade que eu vendo, faço uma distributiva aqui multiplicando, eu vou ter uma função onde eu vou ter lá 40 vezes 200, 40 vezes 10x, menos x vezes 200, menos x vezes 10x. Então, ficou a função menos 10x elevado ao quadrado, mais 200x, mais 8.000. Com essa função, aí eu consigo saber qual que é o faturamento máximo em um mês dos produtos. Bom, então você pode perceber que a função ficou também com o meu A negativo. Logo, ela vai ter lá um faturamento máximo aqui. A pergunta foi, para obter o faturamento máximo em um mês, o valor do desconto por unidade deve ser igual a quanto? Então, o valor de desconto corresponde a X unidade de desconto. E o Y vai ser o meu faturamento máximo. Eu quero saber qual que é o valor do desconto para que eu encontre esse faturamento máximo. Para fazer isso, eu preciso desse ponto X, que é o X do vértice. Menos B dividido por 2 vezes A. No caso, vai ficar lá menos 200 dividido por 2 vezes menos 10. Menos 200 dividido por menos 20, R$10. Logo, minha resposta certa lá, R$10. Então, vou encerrar por aqui. Espero ter tirado as dúvidas de vocês. Até mais.